Hebreus 4:12 declara algo profundamente perturbador, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Pare e reflita sobre a gravidade desta afirmação. Se a palavra de Deus precisa dividir a alma e o espírito, isso significa, por definição, que são realidades distintas. No entanto, por que quase ninguém ensina isso com clareza nas igrejas hoje em dia? Por que tratamos esses termos como sinônimos, quando a Escritura os separa com precisão cirúrgica? O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, faz uma oração de santificação que separa claramente o espírito, a alma e o corpo, como 3 dimensões específicas do ser humano. A resposta para esse mistério não está na psicologia moderna, mas está escondida no livro das Origens, em Gênesis 2:7. É ali, no momento exato em que o Eterno soprou vida na forma de barro, que compreendemos quem realmente somos. Peço que você acompanhe cada palavra deste estudo até o final, porque a compreensão correta desta estrutura tricotômica, corpo, alma e espírito, vai mudar completamente a forma como você encara a sua oração, como você adora a Deus e como você lida com o seu processo de santificação. Gênesis 2:7 nos diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente." Observe atentamente a sequência dos fatos. Primeiro, Deus formou o corpo. Era uma estrutura física, orgânica, composta pelos mesmos elementos químicos encontrados no solo, mas era uma forma inerte, um vaso sem consciência. Depois o Criador soprou o fôlego da vida, e o resultado imediato desse encontro entre o fôlego divino e a matéria terrena foi que o homem tornou-se alma vivente. No hebraico original, a expressão usada para alma vivente é nefesh chaya. Para entender a alma, precisamos mergulhar na etimologia de nefesh. Originalmente, o termo se referia à garganta ou ao pescoço, o lugar por onde passa o fôlego e o alimento. Por extensão, nefesh passou a representar a vida que respira, o ser que sente fome, que deseja, que sofre e que se alegra. A alma é a sede da sua identidade pessoal. É o centro das suas emoções e da sua vontade. É onde reside a sua personalidade única. Quando lemos em 1 Samuel 18:1 que a alma de Jonatas se ligou à de Davi, a Bíblia está descrevendo uma afinidade emocional e intelectual profunda. Quando o salmista declara no Salmo 42 que sua alma está abatida, ele está dando voz a uma angústia psicológica real. A sua alma é o seu eu. Ela abriga suas memórias de infância, seus medos mais profundos, suas alegrias e seus padrões de pensamento. Mas aqui surge o detalhe crucial que escapa a muitos leitores. Gênesis 2:7 menciona o corpo formado do pó e menciona a alma resultante do sopro. Onde então entra o espírito? O texto bíblico revela que o espírito não é apenas um sentimento de bondade, mas uma substância espiritual específica. Jó 32:8 traz uma revelação fundamental. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. A palavra hebraica para espírito é ruach. E enquanto nefesh fala da alma emocional, ruach fala de vento, fôlego impetuoso ou sopro divino. O ruach é o princípio direto de Deus dentro do homem. Provérbios 20:27 confirma essa função ao dizer que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. O espírito é a sua capacidade de perceber o que é invisível. Ele não é o seu intelecto, nem sua emoção. O espírito é a antena espiritual, o órgão de percepção que permite ao ser humano captar a frequência da voz divina. É por isso que Zacarias 12:1 afirma que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Isso não foi um acidente evolutivo, mas um design intencional. O homem foi criado para ser um tabernáculo vivo. O corpo é o pátio exterior, a alma é o lugar santo e o espírito é o lugar santíssimo, onde a glória de Deus deveria habitar. No entanto, algo catastrófico e de proporções cósmicas ocorreu no Jardim do Éden, algo que desconectou essa antena da sua fonte original. Em Gênesis 2:17, o Senhor advertiu: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabemos pela narrativa que Adão comeu do fruto, e sabemos também, por Gênesis 5:5, que ele viveu fisicamente até os 930 anos. Então surge a pergunta: se Deus não mente, que morte foi essa que ocorreu no dia exato da transgressão? A resposta é a morte espiritual. Morte, no conceito bíblico, nunca significa aniquilação ou inexistência, mas sim separação. Assim como a morte física é a separação da alma do corpo, a morte espiritual foi a separação do espírito humano da vida de Deus. O espírito de Adão, que antes brilhava como a lâmpada do Senhor, apagou-se. A ponte de comunhão direta com o Criador foi desativada, caindo em um estado de dormência e trevas. Efésios 2:1 explica o estado de toda a humanidade após a queda. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Todos nós nascemos neste mundo biologicamente vivos, emocionalmente ativos em nossas almas, mas espiritualmente mortos. Estamos desconectados. Romanos 5:12 é implacável ao dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos. Isso significa que todo ser humano nasce com o espírito inativo, incapaz de perceber a Deus de forma plena e verdadeira. Antes da queda, Adão e Eva ouviam a voz do Senhor que passeava no jardim. Essa comunicação não era meramente auditiva ou por ondas sonoras, era uma ressonância espírito a espírito. O pecado quebrou essa sintonia, e a humanidade passou a viver apenas na dimensão da alma e do corpo. É por isso que Jesus foi tão enfático com Nicodemos em João 3:6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estava dizendo que não basta nascer biologicamente. Para ter acesso ao reino de Deus, a parte morta do homem precisa ser ressuscitada. O espírito precisa nascer de novo. Não é a alma que nasce de novo, nem o corpo que é refeito na conversão, mas o espírito humano que recebe uma infusão da vida de Deus, o Zoe. Séculos antes, o profeta Ezequiel já vislumbrava esse momento em uma profecia magnífica. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Quando você aceita o sacrifício de Cristo, ocorre um milagre ontológico. O Espírito Santo de Deus desce sobre o seu espírito humano morto e o vivifica. Romanos 8:16 confirma essa nova realidade. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Note que o texto não diz que ele testifica com a nossa mente ou com as nossas emoções, mas com o nosso espírito. É uma comunicação direta, profunda e sem intermediários. Contudo, aqui reside a tensão que causa tanta confusão na vida cristã prática. Embora o seu espírito seja instantaneamente vivificado no momento da conversão, a sua alma, sua mente, sua vontade e suas emoções permanece inicialmente intocada por essa transformação. É por isso que muitos cristãos se frustram. Eles esperam que, ao aceitarem a Cristo, todos os seus traumas, vícios de pensamento e oscilações emocionais desapareçam num passe de mágica. Mas a Bíblia apresenta um caminho diferente. Romanos 12:2 nos ordena: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra mente aqui refere-se diretamente à alma. A sua alma foi moldada por anos, talvez décadas, de influência do sistema mundial, de experiências negativas, de mentiras internalizadas e de padrões de defesa. Mesmo com o espírito agora vivo para Deus, a alma ainda mantém os velhos hábitos. É por isso que Gálatas 5:17 descreve um conflito interno real e constante, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Muitas vezes, quando a Bíblia usa o termo carne, ela não está se referindo apenas ao corpo físico, mas à alma que insiste em viver de forma independente de Deus, governada pelos sentidos e desejos naturais. Seu espírito quer as coisas de Deus, mas sua alma, condicionada pelo passado, ainda sente raiva, inveja, medo e desejos que não glorificam ao Senhor. Tiago 1:21 traz uma exortação fundamental para resolver essa tensão. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Entenda isto: a salvação do seu espírito foi instantânea e completa no momento da fé.
mas a salvação da sua alma é um processo contínuo e progressivo. Isso é o que chamamos de santificação. Voltamos agora à espada de 2 gumes mencionada em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é a única ferramenta no universo capaz de discernir e separar o que é alma e o que é espírito. Por que essa separação é necessária? Porque, por natureza, após a queda, nossa alma e nosso espírito estão tão entrelaçados que é quase impossível para o homem natural distingui-los. Sem a luz da Escritura, você pode facilmente confundir um arrebatamento emocional em um culto com uma verdadeira experiência espiritual. Você pode achar que está sendo guiado pelo Espírito para tomar uma decisão, quando na verdade está apenas sendo impulsionado por um desejo da sua própria alma que busca conforto ou reconhecimento. A palavra de Deus atua como um bisturi. Ela expõe as intenções do coração. Jeremias 17:9 nos alerta que o coração é enganoso acima de todas as coisas. Somente o Senhor, através da sua palavra, pode revelar se a motivação de um ministério, de uma oração ou de uma boa ação nasce de um espírito submisso a Deus ou de uma alma que busca a autoexaltação. Quantas vezes servimos a Deus por necessidade de sermos vistos? Isso é alma. Quantas vezes oramos buscando barganhar com o Criador? Isso é alma. A alma quer o controle, o espírito quer a rendição. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:14, faz uma distinção clara entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ou homem psíquico, é aquele cujas faculdades mentais e emocionais são o limite máximo de sua existência. Ele pode até ser religioso, pode ser um estudioso da Bíblia, pode cantar hinos com fervor, mas se ele opera apenas pela força da alma, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. Por outro lado, o homem espiritual é aquele cujo espírito governa a alma. Ele não é manipulado pelas circunstâncias externas, nem pelas flutuações do seu humor. Ele possui um discernimento que vem de cima. Veja o exemplo supremo de Jesus. No jardim do Getsêmani, em Mateus 26:38, ele declarou: "A minha alma está cheia de tristeza até a morte." Jesus, como homem perfeito, possuía uma alma humana plena. Ele sentiu o peso esmagador da angústia, a dor da antecipação do sacrifício e a tristeza profunda. Mas observe o que aconteceu em seguida. Ele não permitiu que a tristeza da sua alma ditasse suas ações. Ele submeteu a vontade da sua alma, a vontade do Pai através do seu espírito, dizendo: "Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres." No momento final na cruz, Jesus não entregou sua alma, mas disse: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Este é o modelo de vida que somos chamados a seguir. Não se trata de negar que temos emoções ou de suprimir nossa personalidade, mas de estabelecer a ordem divina. O espírito conectado a Deus deve governar a alma, e a alma deve governar o corpo. João 4:24 afirma categoricamente que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não acontece quando você gosta da música ou quando o ambiente te emociona. Isso é resposta da alma. A adoração verdadeira acontece quando o seu espírito reconhece a santidade de Deus, independentemente de como você se sente emocionalmente. Da mesma forma, a oração precisa ser elevada de nível. Judas 1:20 nos convida a orar no Espírito Santo. Orar no Espírito não é repetir frases prontas ou listas de pedidos egoístas. É permitir que o Espírito de Deus, que agora habita em seu espírito vivificado, guie suas petições. Romanos 8:26 explica que muitas vezes não sabemos o que pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que a linguagem humana não consegue expressar. É uma oração que nasce da profundidade do ser e move as engrenagens do céu. A jornada cristã é, portanto, a jornada da restauração da imagem de Deus em nós. 1 Tessalonicenses 5:23 resume o destino final: "E todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." O seu espírito foi vivificado na conversão. Sua alma está sendo transformada hoje pela renovação da sua mente, e o seu corpo será redimido e glorificado na ressurreição. Se você não compreende essa distinção, passará a vida tentando alimentar seu espírito com coisas que pertencem à alma, como entretenimento religioso ou filosofias humanas. Mas a sede do espírito só é saciada pela palavra,
e pela presença real do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo nos consola dizendo que, ainda que o nosso homem exterior, o corpo e os desejos da alma, se corrompa, o homem interior, o nosso espírito, se renova de dia em dia. Fortaleça hoje o seu homem interior. Dedique tempo para meditar na Escritura até que ela penetre as camadas da sua alma e alcance o seu espírito. Permita que a luz de Deus ilumine os porões da sua personalidade e transforme seu caráter de dentro para fora. A vida cristã vitoriosa não é o esforço da alma para ser santa, mas a manifestação da vida de Cristo através de um espírito que governa todas as áreas da existência. A jornada pela profundidade das Escrituras é infinita, e cada descoberta nos aproxima mais do coração do Pai. Se esta mensagem trouxe clareza para sua vida espiritual, e se você deseja continuar explorando as verdades bíblicas de forma profunda, séria e fiel aos textos originais, eu convido você a se inscrever agora no canal Escritura Infinita. Ative as notificações para não perder os próximos estudos que faremos sobre a natureza de Deus e do homem. Deixe seu comentário abaixo dizendo qual dessas 3 dimensões, espírito, alma ou corpo, você sente que precisa de mais atenção e renovação neste momento. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento da alma, guarde o seu coração e o seu espírito em Cristo Jesus. Sua jornada nas Escrituras está apenas começando.